Já querendo ver, boy? Peraí, vamos ver aqui se agora vai. Você já não vai dar, já tentou 3 vezes. Mas é porque tava no o WhatsApp aberto. Pode ser. Pessoal, desculpa, o WhatsApp eu esqueci de tirar do dados móveis, então estão me ligando. Aí era isso que tava atrapalhando a gente. Vocês estão me ouvindo agora? Boa, aí, ó. E aí, me escuta agora, Ivo? Sim. Sim, tá ruim? É por causa do sol. Obrigado, Heraldo. Depois, o cavalo agora é outro preço, viu, Heraldo? Você está atrapalhando minha live. E agora, deu certo? Perfeito, perfeito. A Escuta. gente tá te ouvindo bem também. Então, eu estava falando ali que o bacana de pedir a mudança ali dentro das varinhas é que acaba fechando o cavalo depois da mudança, né? Que não, Exatamente. tem alguns cavalos que correm depois da mudança e acaba que da próxima vez É, vem, faz, o pé isso. não vem, né? Acaba travando um pouquinho. Muitas vezes, quando a gente vai querer ensinar a mudança sem a varinha, ou mesmo com a varinha, o que acontece é que o cavalo marca a vara, corre para saltar a vara, muda e sai completamente desorganizado. E aqui nesse exercício, permite com que você reúna e que não deixe ele espanar para frente, né? E o mais importante é que a gente não pode nem deixar essa corrida acontecer. Então, se nesse caso você não tiver um êxito e o cavalo ainda não entrar com o posterior, você tem que fazer a transição para o trote, fazer um mini ceder a perna para ele respeitar a sua perna de dentro, para o cavalo nunca ir contra esse equilíbrio. Se a gente está pedindo a mudança para a direita e o cavalo está sobre as espadas, é impossível ele ter equilíbrio para fazer. Então, se Claro. ele fizer, vai ser no desequilíbrio. Então, Isso. às vezes você consegue uma mudança ali, mas imagina se tivesse um obstáculo na frente, seria produtivo? Não. Então, quando você faz esse exercício, se você não tiver êxito, faz a transição para o trote, ceder a perna, partir ao galope. Então, você vai estar sempre ensinando positivamente, além da parte mental, o corpo, quando vier, vai vir com qualidade. Então, não tem que ter pressa, tem que fazer no tempo do cavalo. E quando você faz um bom trabalho, ele vem na hora certa e sem traumas, sem nenhum vício. E isso é muito importante. Às vezes a gente fica querendo correr contra o tempo, mas o nosso esporte, na formação do cavalo, se você não der o tempo da musculatura, não der o tempo da parte psicológica, não der o tempo da resistência, não der, enfim, se não for de forma progressiva, você não vai conseguir formar um bom cavalo, ou você vai formar um cavalo com muitos traumas, com muitos problemas, que lá na frente, para serem corrigidos, são difíceis de corrigir. Quem é do cavalo sabe disso. Ah, perfeito. Ou você vai diminuir o potencial do cavalo pelo menos pela metade. O cavalo que Claro. poderia chegar numa prova mais alta acaba não saltando aquilo. Obviamente Va- que o Pedrinho, como eu, a gente já trabalhou em comerciante, então muitas vezes a gente teve que criar uma habilidade de encurtar esse processo, Claro. porque a gente trabalha o cavalo, para a gente, infelizmente, ele também é um produto, então muitas vezes a gente tem que acelerar esse processo para ele servir já para um amador ou uma criança. Então, tem vezes que somos obrigados a encurtar. Só que isso tem que ser com uma pessoa muito bem preparada para a parte psicológica do cavalo não ser afetada, porque o Claro. risco é muito grande. Foi até bom falar isso, Gui, para o pessoal que está assistindo não querer fazer de cara esse contra-galope em cima das varas, Exatamente. né? Tem Exatamente. que Isso é uma vocês mesmos, demonstração. vocês mesmos fizeram a introdução disso, então os cavalos já sabem como fazer, por isso que dá para fazer a sequência, né? Exatamente. Perfeito. E não adianta você querer, numa criança de maternal, pedir para ela resolver uma equação. Uma criança de maternal está aprendendo a ler, o beabá, as Se coisas. equilibrar. Então, é você saber Claro, também o momento certo de exigir cada coisa, né? Para você não passar do ponto. Então, eu claro. costumo brincar, eu gosto de falar de cavalo novo, que é Perfeito. assim o processo do cavalo. Ele começa assim, e aí o seu objetivo é ir fazendo esse sentido anti-horário ou horário. Agora foi ridículo. Achei que seria, não tem problema. É ao vivo, não tem problema não.
Quem sabe faz ao vivo. Sabe mais ou menos, eu não sei. Então, você começa com esse equilíbrio e vai levantando até o seu objetivo. Quando o cavalo está aqui, ele está bem formado. Mas é para eu falar mais alto? Então, o Eu cavalo tô escutando novo. bem, mas o pessoal tá falando que tá um pouquinho baixo, Gui. É O porque seu. eu acho. Então, grita. O cavalo novo, 4 anos, o equilíbrio está aqui, e aí 5 anos aqui, 6 anos no meio, 7 anos aqui, 8 anos aqui. 8 anos geralmente já está pronto, mas é do 8 para o 9 o cavalo chega no auge, que é o equilíbrio perfeito. Então a gente tem todo esse tempo para fazer a formação lá de trás. Então quando ele chega nesse equilíbrio, ele não está com nenhum trauma de pescoço mal formado, tensão, ele está super relaxado e ele chega de uma maneira correta. Então, muitas vezes você vê cavalos que chegam no equilíbrio, só que forçado. Então, geralmente, esse cavalo tem um encurtamento de pescoço e o encurtamento de pescoço já nos faz ter uma perda de scope. Então, por isso que esse desenvolvimento correto no tempo certo nos traz um produto A melhor maneira que você vai. O melhor produto possível. lapidado, né? Um diamante totalmente lapidado. Então, às vezes, quando você encurta esse processo, você acaba até valorizando ele rápido, mas ele fica mais limitado. Então, por isso que às vezes tem essa opinião que o BH ainda não chegou. Na minha opinião, eu não acho. Eu acho que se tiver uma formação adequada, como na Europa tem, a média é grande, então tem mais cavaleiros que têm esse sistema. Claro, Então, mais cavalos chegam nesse claro. nível. Então, eu acho que a nossa criação já está compatível e falta um pouco desse conhecimento e da cultura para os proprietários aceitarem esse processo, porque muitas vezes os Entender que demora. Agilizar, né? investidores obrigam essa aceleração no processo e não é bom. Então, se E essa acaba cultura... ganhando menos, né? Porque se você for devagar acompanhando, eu entendo que você gasta um pouco mais porque o caminho é mais longo. Mas você tem um produto muito melhor lá na frente, que você pode valorizar imensamente. Exatamente. Perfeito. Então, se o proprietário começa a entender essa cultura e respeitar os processos, óbvio que o profissional dele tem que estar com um projeto bem elaborado e explicando, ó, estou nessa fase por isso, por isso, por isso, nesta fase por isso e tal. Então, se tiver essa sequência e o proprietário aceitar esse processo, teremos produtos muito, muito melhores. Perfeito, muito bom. O Juninho Adedias, Gui, perguntou qual a melhor ginástica que você acha que você faz com seus cavalos. Hoje eu gosto muito desses tipos de abordagens, porque eu melhorando o meu controle e as minhas abordagens, a gente tem qualidade. Então, os cavalos têm uma qualidade natural e eu acho que o movimento saltando, a gente acaba que, saltando prova, ele vai melhorando naturalmente. Óbvio que não todos, mas essa parte é que eu mais gosto, de varinhas no chão. Mas a parte de melhoria de salto, eu gosto muito de ginásticas, ou ping-pong, ou sequência, com o X apertado. Para quê? Para o cavalo mexer os dois membros iguais, por Iguais. igual. Então, Uhum. muitas vezes tem um cavalo que ele tem uma deficiência, às vezes você pode reparar que a falta é de um membro só, ou é de equilíbrio. Então, eu gosto de dar para o cavalo um salto perfeito. Então, eu busco essa parábola perfeita com a ginástica para os membros ficarem corretos, a mão igual, o pé igual, mão igual, pé igual. Então, tem Perfeito. cavalo que desce cedo, eu trabalho com o bico atrás para ele se arredondar, mexer as costas. O cavalo de joelho baixo, eu trabalho com muita marcação. Cavalo pouco scope, eu faço ping-pong com o Oxer, não indico, é mais perigoso. Mas eu trabalho esse scope assim, indo lento, e ele tem que buscar, aprender a ter esse segundo tempo. Muitas vezes o cavalo sai do chão sem scope, mas ele tem... Travou? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Muitas vezes você sai do chão com um scope ruim para pular uma paralela de 1,40 m, mas como ela está 1,60 m, o cavalo tem recurso corporal para suprir aquele salto. Então eu gosto de dar capacidade corporal no plano e nas ginásticas. Acredito que o Juninho faça na nota 10, acompanho ele desde sempre, um menino muito dedicado e focado nessas ginásticas também. A gente não tá ouvindo o áudio. Tá normal? Como é? Ele tá ouvindo a gente, será? Hã?
Vocês estão ouvindo a gente? Tá ouvindo? Entendeu? Tchau. Ele deve ter recomeçado de novo. Não. Eu falei tchau, né? Ah, tá. Vai de um cague, né? Todo mundo vai ouvir. Vai, né? Vocês estão me ouvindo agora? Boa, aí, ó. E aí, me escuta agora, Ivo? Sim. Sim. Tá ruim? É por causa do sol. Obrigado, Heraldo. Depois, o cavalo agora é outro preço, viu, Heraldo? Você está atrapalhando minha live. E agora, deu certo? Perfeito, perfeito. A gente tá te ouvindo bem também. Então, eu estava falando ali que o bacana de pedir a mudança ali dentro das varinhas é que acaba fechando o cavalo depois da mudança, né? Que tem alguns cavalos que correm depois da mudança e acaba que da próxima vez vem, faz, o pé isso. não vem, né? Acaba travando um pouquinho. Muitas vezes, quando a gente vai querer ensinar a mudança sem a varinha, ou mesmo com a varinha, o que acontece é que o cavalo marca a vara, corre para saltar a vara, muda e sai completamente desorganizado. E aqui nesse exercício, permite com que você reúna e que não deixe ele espanar para frente. Né? E o mais importante é que a gente não pode nem deixar essa corrida acontecer. Então, se nesse caso você não tiver um êxito e o cavalo ainda não entrar com o posterior, você tem que fazer a transição para o trote, fazer um mini ceder a perna para ele respeitar a sua perna de dentro, para o cavalo nunca ir contra esse equilíbrio. Se a gente está pedindo a mudança para a direita e o cavalo está sobre as espadas, é impossível ele ter equilíbrio para fazer. Então, se ele fizer, vai ser no desequilíbrio. Então, às vezes você consegue uma mudança ali, mas imagina se tivesse um obstáculo na frente, seria produtivo? Não. Então, quando você faz esse exercício, se você não tiver êxito, faz a transição para o trote, ceder a perna, partir ao galope. Então, você vai estar sempre ensinando positivamente, além da parte mental, o corpo, quando vier, vai vir com qualidade. Então, não tem que ter pressa, tem que fazer no tempo do cavalo. E quando você faz um bom trabalho, ele vem na hora certa e sem traumas, sem nenhum vício. E isso é muito importante. Às vezes a gente fica querendo correr contra o tempo, mas o nosso esporte, na formação do cavalo, se você não der o tempo da musculatura, não der o tempo da parte psicológica, não der o tempo da resistência, enfim, se não for de forma progressiva, você não vai conseguir formar um bom cavalo, ou você vai formar um cavalo com muitos traumas, com muitos problemas, que lá na frente, para serem corrigidos, são difíceis de corrigir, quem é do cavalo sabe disso. Ou você vai diminuir o potencial do cavalo, pelo menos pela metade. O cavalo que poderia chegar numa prova mais alta, acaba não saltando aquilo. Obviamente que o Pedrinho, como eu, a gente já trabalhou em comerciante, então muitas vezes a gente teve que criar uma habilidade de encurtar esse processo. Claro. Porque a gente trabalha o cavalo, pra gente, infelizmente, ele também é um produto. Então, muitas vezes a gente tem que acelerar esse processo para ele servir já para um amador ou uma criança. Então, tem vezes que somos obrigados a encurtar. Só que isso tem que ser com uma pessoa muito bem preparada para a parte psicológica do cavalo não ser afetada. Porque o risco é muito grande. Foi até bom falar isso, Gui, para o pessoal que está assistindo, não querer fazer de cara esse contra-galope em cima das varas, né? Exatamente. Isso é uma demonstração. Vocês mesmos fizeram a introdução disso, então os cavalos já sabem como fazer, por isso que dá para fazer a sequência, né? Exatamente. E não adianta você querer, numa criança de maternal, pedir para ela resolver uma equação. Uma criança de maternal está aprendendo a ler, o beabá, as coisas. Então,
é você saber também o momento certo de exigir cada coisa, né? Para você não passar do ponto. Então, eu costumo brincar, eu gosto de falar de cavalo novo, que é assim o processo do cavalo. Ele começa assim, e aí o seu objetivo é ir fazendo esse sentido anti-horário, ou horário. Eu coloquei no agora, mas foi ridículo. Achei que seria, não tem problema. É ao vivo, não tem problema não. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe mais ou menos, eu não sei. Então, você começa com esse equilíbrio e vai levantando até o seu objetivo. Quando o cavalo está aqui, ele está bem formado. Mas, é para falar mais alto? Então, o Eu cavalo tô escutando novo... bem, mas o pessoal tá falando que tá um pouquinho baixo aqui. É O porque seu. eu acho que o cavalo novo, 4 anos, o equilíbrio está aqui, e aí 5 anos aqui, 6 anos no meio, 7 anos aqui, 8 anos aqui. 8 anos geralmente já está pronto, mas é do 8 para o 9 o cavalo chega no auge, que é o equilíbrio perfeito. Então a gente tem todo esse tempo para fazer a formação lá de trás. Então quando ele chega nesse equilíbrio, ele não está com nenhum trauma de pescoço mal formado, tensão, ele está super relaxado e ele chega de uma maneira correta. Então, muitas vezes você vê cavalos que chegam no equilíbrio, só que forçado. Então, geralmente, esse cavalo tem um encurtamento de pescoço e o encurtamento de pescoço já nos faz ter uma perda de scope. Então, por isso que esse desenvolvimento correto no tempo certo nos traz um produto A melhor maneira que você vai... O melhor produto possível. lapidado, né? Um diamante totalmente lapidado. Então, às vezes, quando você encurta esse processo, você acaba até valorizando ele rápido, mas ele fica mais limitado. Então, por isso que às vezes tem essa opinião que o BH ainda não chegou. Na minha opinião, eu não acho. Eu acho que se tiver uma formação adequada, como na Europa tem, a média é grande, então tem mais cavaleiros que têm esse sistema. Claro. Então, mais cavalos chegam nesse nível. Claro. Então, eu acho que a nossa criação já está compatível e falta um pouco desse conhecimento e da cultura para os proprietários aceitarem esse processo, porque muitas vezes os Entender que demora. Agilizar, né? investidores obrigam essa aceleração no processo e não é bom. Então, se acaba ganhando menos, né? Porque se você for devagar acompanhando, eu entendo que você gasta um pouco mais porque o caminho é mais longo, mas você tem um produto muito melhor lá na frente, você pode valorizar imensamente. Exatamente. Perfeito. Então, se o proprietário começa a entender essa cultura e respeitar os processos, óbvio que o profissional dele tem que estar com um projeto bem elaborado e explicando, ó, estou nessa fase por isso, por isso, por isso, nesta fase por isso e tal. Então, se tiver essa sequência e o proprietário aceitar esse processo, teremos produtos muito, muito melhores. Perfeito, muito bom. O Juninho Adidias, Gui, perguntou qual a melhor ginástica que você acha que você faz com seus cavalos. Hoje eu gosto muito desses tipos de abordagens, porque eu melhorando o meu controle e as minhas abordagens, a gente tem qualidade. Então, os cavalos têm uma qualidade natural e eu acho que o movimento saltando, a gente acaba que, saltando prova, ele vai melhorando naturalmente. Óbvio que não todos, mas essa parte é que eu mais gosto, de varinhas no chão. Mas a parte de melhoria de salto, eu gosto muito de ginásticas, ou ping-pong, ou sequência, com o X apertado. Para quê? Para o cavalo mexer os dois membros iguais, por igual. Então, muitas vezes tem um cavalo que ele tem uma deficiência, às vezes você pode reparar que a falta é de um membro só, ou é de equilíbrio. Então, eu gosto de dar para o cavalo um salto perfeito. Então, eu busco essa parábola perfeita com a ginástica para os membros ficarem corretos, a mão igual, o pé igual, mão igual, pé igual. Então, Perfeito. Tem cavalo que desce cedo, eu trabalho com o bico atrás para ele se arredondar, mexer as costas. O cavalo de joelho baixo, eu trabalho com muita marcação. Cavalo pouco scope, eu faço ping-pong com o oxer, não indico, é mais perigoso. Mas eu trabalho esse scope assim, indo lento, e ele tem que buscar, aprender a ter esse segundo tempo. Muitas vezes o cavalo sai do chão sem scope, mas ele tem... Travou? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Muitas vezes você sai do chão com scope ruim para pular uma paralela de 1,40 m, mas como ela está 1,60 m, o cavalo tem recurso corporal para
suprir aquele salto. Então, eu gosto de dar capacidade corporal no plano e nas ginásticas. Acredito que o Juninho faça na nota 10, acompanho ele desde de sempre, um menino muito dedicado e focado nessas ginásticas também. A gente não tá ouvindo o áudio. Tá normal? Como é? Ele tá ouvindo a gente, será? Hã? Vocês estão ouvindo a gente? Tá ouvindo? Ele deu tchau? Ele deve ter recomeçado de novo. Não. Eu falei tchau, né? Ah, tá. Vai de não cague, né? Todo mundo vai ouvir. Vai, né?